Olá, sejam bem-vindos ao programa Resumo da Semana. E se você perdeu alguma coisa da sessão de terça ou quarta-feira, não se preocupe, pois traremos tudo aqui nesse resumo. Outro destaque do vereador Cezinha foi o projeto de lei Vale Livro, uma iniciativa voltada para o incentivo à leitura entre jovens e adultos no município de Macaé. A discussão contou também com a participação da vereadora Leandra Lopes e do vereador Ricardo Salgado. Presidente, a proposta já diz, não é? O incentivo à leitura no município de Macaé. Cabe ressaltar que fomentar a produção literária nacional e valorizar o livro. Acreditamos que cada proposta que vai no intuito de conscientizar as nossas crianças, não só as nossas crianças, a nossa população no geral, que a leitura ela faz muita diferença na nossa vida. E com tudo isso a gente traz uma proposta que vai no sentido de retirar um pouco a intenção do aluno dele ficar focado muito na rede social e partir mais para aquilo que a gente sempre defendeu em toda a educação do município de Macaé, que a leitura ela se faz muito importante. Então, pedir aos nobres colegas aí que possam nos acompanhar nesta aprovação desta proposta, e tenho certeza que vai corroborar muito com a gestão do secretário Matias e de todos os técnicos da Secretaria de Educação. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Presidente. A palavra, vereador Leandra Lopes. Cezinha, conte com o meu voto. Com certeza sou uma grande incentivadora para poder falar de livro. Fizemos a Flickmac em 2023, que foi a Feira do Livro, muito incentivada pelo prefeito e aprovado por essa casa também, um Vale Livro, que deu direito às crianças e aos profissionais os professores a receberem. E eu entrei, inclusive, Cezinha, com um requerimento solicitando que faça novamente essa Feira do Livro, que é de extrema importância o incentivo à leitura, o incentivo ao saber, o incentivo com que as crianças tenham acesso. Hoje, gente, a gente não tem mais livrarias. Hoje a gente não tem mais bibliotecas, então a gente não tem estímulo à leitura. O estímulo à leitura é quando a gente incentiva cada vez mais ampliar e abrir bibliotecas, espaços de leitura dentro das escolas, incentiva a leitura através das bibliotecas públicas e também as salas de leitura, né, que seriam um espaço para estudar. Mas a gente perdeu esse hábito da leitura, perdemos o hábito de ter livros. Telefone, a tecnologia vem substituindo também isso, e isso faz muita diferença no processo de aprendizagem das crianças, né? O processo de aprendizagem do adulto também, porque quem pouco lê, pouco fala. E a gente precisa fazer o incentivo à leitura, até para poder fazer com que a gente tenha mais poder de fala, de discussão, que consiga colocar o seu saber no cotidiano, e é isso que faz o estímulo do saber. Eu sou uma grande incentivadora de livros, uma grande incentivadora porque eu acredito na necessidade e no poder do saber através da leitura. O livro ele tem muito a ver com a educação, ele faz parte de um processo educacional de estímulo, e hoje a gente precisa. A Bienal do Livro começa na próxima semana no Rio de Janeiro. São uma das grandes feiras de livros que a gente tem aqui pelo nosso estado. E a gente precisa ter essa feira aqui todo ano. Todo ano Macaé tem que ter e fornecer para os nossos alunos, até para fazer sentido o Vale Livro, porque não tem onde comprar livros. Então, a gente precisa estimular as feiras e os espaços para que essas crianças também façam aquisição. Então, conte com o meu voto. Sou mega a favor, sim, que tenhamos espaços de livro na nossa cidade. A favor da leitura e a favor do saber. Obrigada, presidente. Mais uma vez, eu estava aguardando você. Ela vai falar. Você tira a onda. Pessoal, vou falar como empresário. E o livro aqui, Cezinha, é quase um simbólico, é quase um simbolismo. Porque o que mais a gente procura quando a gente vai contratar é a capacidade de comunicação daquele colaborador. E quando a gente está falando de criança, a gente está falando do futuro. E quando a gente está falando do futuro, me preocupa quando a gente não estimula a leitura, porque quem lê sabe verbalizar e falar.
E aonde a gente vai parar? Será que a gente vai ter que falar, se comunicar através de celular o tempo todo? Ou exclusivamente por celular, porque as pessoas não sabem se comunicar? E a gente não pode confundir timidez com dificuldade de falar e se expressar. Muitas das vezes o problema, inclusive dentro dessa casa, ou dentro do Poder Executivo, ou dentro dessa casa com o Executivo, muito passa pela dificuldade de se expressar e deixar com clareza o seu posicionamento. Então, Cezinha, conte com o meu apoio, não só por ser o livro, mas porque esse projeto de lei está cravando um marco onde a gente está trazendo um alerta, não só Poder Executivo, mas um alerta para a nossa sociedade, e quem ama cuida. E eu acho que a gente tem que cuidar do futuro das nossas crianças, e eu não vejo nenhum outro futuro se não for através da educação, e eu não vejo como ter educação sem a pessoa não souber ler e escrever. Então conte com o meu voto, e isso aqui parece ser pequeno, né? Mas tem uma grandeza imensa para quem realmente planta para colher no futuro. Parabéns, Cezinha. O vereador Tico Jardim destacou o trabalho da equipe da direção do Hospital da Região Serrana, parabenizando-os pelo atendimento humanizado e pelo cuidado diferenciado com a população local. Além disso, o vereador aproveitou a ocasião para reforçar o convite para a festa do Aimpim, que acontecerá na região serrana, celebrando a cultura e as tradições locais. E usar a minha explicação, ontem eu estive no Hospital de Trapiche à noite. Como de costume, a gente sempre vistoriando, e eu tenho um carinho especial, né, pelo Hospital de Trapiche, por ser na minha região onde eu moro, onde a gente tem as nossas funções mais fortes. E eu vi aqui atentamente alguns questionamentos de alguns vereadores sobre as questões de a gente melhorar, né, o sistema de saúde na nossa cidade. E eu quero aqui destacar o Hospital da Serra, né, e abrilhantar aqui o grande trabalho que a diretora Karine Lima tem feito ali junto com os seus colaboradores naquele hospital. A gente vê a dedicação, a gente vê o carinho, né, que além de estar à frente de uma pasta, a pessoa precisa ser preparada, a pessoa precisa ter empatia, a pessoa precisa amar, fazer aquilo que o objetivo está fazendo, mas amar aquilo que está fazendo. E a gente vê aquela equipe ali na região serrana, o quanto eles amam aquele povo. E eu ontem, lá por volta de 10 horas da noite, eu costumo passar na região serrana, sempre bem tarde da noite, porque é longe, uma localidade para outra, e eu parei lá no hospital, conversei com as equipes que estavam ali de plantão, e a gente vendo o cuidado que o hospital está tendo em querer melhorar, entregar um serviço de qualidade para a população. Quando você vê o entusiasmo das equipes, você começa a colocar na balança. Às vezes as dificuldades, né, têm que ser enfrentadas, mas estão sendo enfrentadas com seriedade. Eu mesmo fiz um questionamento ali ontem, uns tempos atrás, e vi ali em prática ontem, foi a questão das filas, que foi bem elaborado, já foi com um sistema agora novo, né, de ficha, de eletrônico. Então estão se modernizando, e isso é fruto da gestão, que está escutando não só o vereador, mas a população que está ali, que precisava melhorar e está melhorando. Então quero aqui destacar o bom funcionamento do Hospital da Serra, e eu tenho certeza que muitas melhorias ainda estão por vir. Eu, particularmente, vou destinar minha emenda impositiva, que são mais de 3 milhões de reais, para uma construção de uma área pediátrica na região serrana. Como tem agora na HPM, né, o prefeito Elbo colocou uma área só para pediatria, a gente também vai sonhar isso lá na região serrana, e vai ser através da emenda do vereador Tico Jardim, que eu vou destinar toda a minha emenda, são mais de 3 milhões de reais. Né, a gente tem uma área bem próxima ali, colada ao hospital, para que a gente possa implementar na região serrana e a gente poder tratar melhor nossas crianças, nossos jovens, né, com mais eficaz, e a gente poder levar, né, para a nossa população da região serrana mais saúde. E eu queria aqui destacar, hoje nós temos aqui a presença,
né, do presidente da Associação dos Produtores Rurais, lá da região serrana, lá de Serra da Cruz, o Edson, está aqui também, quero destacar a sua presença, né, que esse mês agora a gente vai ter, mês que vem, né, a festa, a tradicional festa do Festival de Empim, que vai ser 4, 5, 6 de julho. Não é isso, Edson? E a gente destacar o que o governo tem feito para contribuir com a nossa região serrana. São festas que já estavam esquecidas, que não, da antiga gestão de Welp para trás, não acontecia na nossa região. A gente implorava, o presidente está aqui, pode falar ou sinalizar positivamente, que a gente não tinha essas festas. Nós não tínhamos uma festa do milho na bicuda, que quando tinha que fazer, tinha que se implorar um ao outro para a gente tentar fazer hoje. O governo ajuda na estrutura. Nós temos a estrutura pelo governo. Temos a festa Maína do Frade. Quantas pessoas que passaram, inclusive, doutor Luiz Fernando, antigo vereador dessa casa, sofreu muito para fazer a festa lá, Maína do Frade. Tinha que fazer dos seus próprios esforços, dos seus colegas. Hoje nós temos um governo que ajuda a festa Maína do Frade. E vai ter agora, resgatando a festa do Sana, que não tinha, que também vai ter. Festival de Inverno. Festival do Inverno, já explanado aqui. Temos agora a festa de Glicério. E assim, outras tantas festas que vão acontecer na nossa região serrana. E não estou aqui só explanando para querer a gente também só falar do governo, conforme o vereador Luciano Diniz falou, não. A gente está aqui falando o que é verdade. E o que é verdade tem que ser dito. Né? O governo tem apoiado a nossa serra. A gente vai avançar muito mais, a gente precisa avançar. Mas só avança assim, com diálogo, com parcerias, né? E conforme isso que nós estamos vendo aí. Temos mais de 120 milhões sendo investidos no Sana, aonde o Sana ia receber um asfalto. Quantas promessas de um asfalto no Sana, Luciano acompanhou bem. Quantas promessas de fazer um asfalto no Sana. Hoje você vai lá, pode ver, você pode passar lá agora. Tem mais de 30 equipamentos na estrada do Sana. São mais de 60, 70 homens trabalhando na estrada do Sana. Vai na Bicuda Pequena, área desapropriada há mais de 20 anos. Nunca foi construído nada, só servia para ser depósito de entulho e estava lá largado. Hoje nós temos uma praça com quase 2.000 metros quadrados, entregue à população. Uma das, desculpa outros lugares, mas uma das praças mais bonitas de Macaé. Entregamos junto com o nosso prefeito Elbert. É assim, pontuando várias outras obras e ainda que estão por vir. Temos o asfaltamento da Bicuda, que a gente está trabalhando em cima também da nossa emenda positiva. Entregamos a quadra agora aqui para os colégios da região serrana e Córrego do Ouro. Uma quadra que já vai sediar os jogos estudantis da região serrana. A nossa vereadora Leandra faz parte desse sonho ali também, estava presente e pode confirmar isso. Enfim, são tantas outras coisas que a gente está pontuando aqui, que eu acho que é válido a gente, como legislador dessa cidade, pontuar. Porque para criticar, tem muitas pessoas. Agora, para reconhecer o trabalho, são poucos. E não adianta querer esperar reconhecimento de muitas pessoas, não. Porque o maior reconhecimento que a gente tem que ter, primeiro é de Deus. E é aquele que sai de dentro do nosso coração, que é de saber de um dever cumprido. Então, eu aqui, como legislador dessa cidade, venho aqui muito feliz em explanar algumas obras, algo que nosso mandato também tem contribuído para a cidade, e a gente vai continuar aqui, se Deus quiser, né, até o termo do nosso mandato, somando e contribuindo para o fortalecimento da nossa cidade. Obrigado, presidente. Durante a sessão, o líder do governo, o vereador Cezinha, solicitou apoio dos órgãos responsáveis para que medidas sejam adotadas em relação ao aumento da população em situação de rua no centro de Macaé. A crescente presença de moradores de rua na região central tem gerado apreensão entre a população. O pedido recebeu apoio dos vereadores Ron de Macaé e da vereadora Leandra Lopes, que também destacou a necessidade de políticas públicas eficazes para lidar com essa questão. Rapidamente, presidente, em nome do governo, a gente pede uma ação da Secretaria de Assistência, tá? Porque o centro da cidade está entregue aos moradores de rua.
recebi várias fotos hoje de manhã, relatos. Então a gente pede à mesa diretora, em nome do presidente Alain, que possa protocolar um requerimento, tá? Ações em conjunto com a ordem pública, Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde, tá? Todos os órgãos competentes, para que a gente possa auxiliar aqueles moradores de rua, né? De alguma forma, uma ação imediata do poder aonde eu me coloco, tá? Como líder da bancada, para estar presente, se for preciso, tá? Mas aquela situação ali, praticamente que inevitável. Em nome da Câmara também, protocolar aqui um ofício ao dono daquele imóvel, que é no antigo posto Top 7, tá? Os moradores de ruas estão morando ali, fazendo as necessidades ali, tá? Tá um caos ali no centro da cidade. As pessoas com medo de chegar, porque tem pessoas ali altamente fora de controle. Então, a gente pede em nome do governo uma ação imediata, porque ali é um bairro tradicional, em Ibitiba, pronto-socorro, praticamente que todos ali, o Hospital São João Batista, todos ali precisam ali usar aquelas vias ali por algum motivo de saúde, ali o bairro Ibitiba, o centro da cidade, e a gente fala aqui hoje de uma audiência pública protocolada pelo nosso vice-líder Luciano Diniz, tratando do fomento no centro da cidade. Então, isso é um tema importante, nobre colega Luciano, para a gente trazer também hoje aqui nessa audiência pública, aonde eu vou me fazer presente. Então a gente pede aí, em nome da mesa diretora, uma ação aí, juntamente aos órgãos competentes. Vereador Cezinha, parabéns pelo posicionamento. Eu ontem aqui nesta casa, vereador, eu protocolei um requerimento, em qual a gente fala nesse quesito, não só a questão do morador de rua, mas muitos dependentes químicos que ali se encontram. Nós não temos só morador de rua, muitos dependentes químicos, e a gente vem tentando trazer para essa casa um diálogo para a gente articular junto ao Ministério Público, Leandro, para que a gente possa, de alguma forma, fazer essas internações compulsórias. Em algumas cidades isso já está acontecendo, o Ministério Público já deu o aval. Então a gente pede que o município possa olhar isso com carinho. Quero me colocar à disposição também, pois eu tenho um escritório no centro da cidade, meu filho estuda no colégio no centro da cidade, meu filho, quando sai para almoçar, no período que ele tem que sair para almoçar, ele fala: pai, por que o centro tem tanto morador de rua? Ele me cobrou isso essa semana, né? Porque às vezes fica com medo. Tem um bom celular, graças a Deus eu tenho condições de dar, né? Como os amiguinhos dele, então às vezes ficam com medo e retraído. Então, de alguma forma, eu quero poder contribuir sim, porque a gente é cobrado, né? E a gente quer se colocar à disposição. Mas gostaria muito de colaborar com a sua fala, Rondi. Quando você falou da questão da internação, né, permanente, a novas legislações de amparo, né, às pessoas, não existe mais internação. Inclusive, essa é uma discussão nacional que hoje a gente já pratica de uma outra forma o tratamento e o acolhimento de pessoas que são dependentes. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer para essa casa, porque, sim, existem várias questões que falam da questão da saúde mental, da preservação, do confinamento, e hoje a gente já não tem mais espaços e lugares que vão deixar confinados porque não é a forma de se tratar. A gente consegue entender que existem outras formas de tratamento e a legislação nacional ela traz isso como amparo. Para isso está aí os CAPS Betinho, o CAPS de saúde, talvez Maiara pode até complementar a fala em relação à questão da dependência química e a questão da dependência e da internação permanente, porque ela já não tem mais isso. Inclusive, eu acho que o último sistema manicominal que a gente tinha no estado do Rio de Janeiro foi fechado há 2 anos atrás, que era em Rio Bonito. Então, é importante que a gente até entenda de que forma a gente, enquanto município, vai tratar essas políticas. E eu só tenho uma forma, e eu vou dizer para você qual é: criar políticas públicas para que essas pessoas tenham acesso. Primeiro, é o emprego, é a inserção no mercado de trabalho, é o acolhimento para moradia, é espaço de educação para que ele tenha qualificação. E é só dessa forma que a gente vai conseguir conduzir. Isso preocupa muito a gente, Alan, quando a gente fala que o posto que está lá com um monte de morador de rua, mas a gente também precisa entender de que forma a gente vai fazer essa abordagem e reinserir essas pessoas dentro do mercado. Até porque eles precisam, às vezes, trabalhar, às vezes saiu da sua cidade, às vezes tem algumas outras condições que levaram ele a estar ali nessa condição. E que a gente precisa entender que a pessoa que está em condição de rua hoje,
é porque às vezes faltou o acolhimento para ela estar ali. E nem todo mundo ali está penalizado, às vezes é por falta de condição de se manter naquele lugar. Então, hoje a legislação nacional ampara a gente para que a gente não tenha essa casa de permanência compulsória, mas que a gente garanta acolhimento de tratamento e reinserção desse cidadão e desse indivíduo dentro do mercado e da sociedade. Obrigada, presidente. Durante a discussão, o vereador Edson Chiquini ressaltou que o tema das pessoas em situação de rua deve ser tratado como desafio social e não apenas de segurança. Ele citou unidades que oferecem apoio a dependentes químicos como exemplo de acolhimento efetivo. A vereadora Leandra Lopes também contribuiu para o debate. Ainda em tempo, presidente, eu queria só voltar naquele assunto do pessoal de rua. Olha só, é uma situação complicada, muito difícil de se resolver. Não é fácil. Porque ali não é só um problema de assistência, é um problema de saúde, é um problema de segurança, é um problema de trabalho, é um problema de assistência, é um problema muito difícil. Eu não sei se a Secretaria de Assistência teria braço, teria suporte, se ela teria condição de fazer um trabalho desse. Então hoje nós temos na cidade, né, um trabalho muito bonito pelo senhor José Luiz, bom senhor José Luiz, que é a fazenda lá, Fazenda Esperança, que ele faz um trabalho de recuperação de dependente químico, tirando pessoas da rua. Também temos um trabalho do senhor Zébio Fernandes, lá no Centro Terapêutico do Vale Encantado, também tirando pessoas de rua. Então o que nós precisamos? Nós precisamos dar suporte a essas pessoas, através da Secretaria de Assistência, através da Secretaria de Saúde, de Segurança, porque não é só um problema simples de se resolver. É um trabalho de segurança pública também. E eu vou falar uma coisa aqui, um dado para vocês. A tendência é só piorar. A tendência é só crescer. Por que eu vou falar isso? Porque a maioria dessas pessoas são pessoas que vêm de fora. Pessoas que vieram de outros municípios, de outro estado, e que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, ou que são dependentes químicos, ou estão viciado em droga, na bebida, e hoje estão na rua. Não é fácil, não é simples você só dar lá uma cesta básica, você só cortar um cabelo, não é isso. É um trabalho de recuperar essas pessoas. Então, por isso que a Secretaria de Assistência ela teria que ter um suporte muito grande para poder fazer um trabalho realmente de assistência. E nós, do governo, vereadores, dar suporte a essas pessoas que fazem esse trabalho, que já faz esse trabalho sozinhas, que faz esse trabalho com doação, que faz esse trabalho com dinheiro do próprio bolso da população. Então, o governo também teria que dar esse suporte, como dá em outros lugares, como dá no Centrim, como dá em outros lugares. Então, a gente também teria que dar esse suporte a essas pessoas, como dá no asilo, né, para poder essas pessoas desenvolverem um trabalho maior para tentar tirar as pessoas de rua. Porque senão a tendência é só aumentar. Por quê? Por causa do desenvolvimento. O desenvolvimento ele traz dinheiro? Traz. Ele traz coisas boas, mas infelizmente ele também traz coisas ruins. Traz a droga, traz as pessoas de rua, traz a bebida. E se nós não nos prepararmos para o futuro, a tendência vai ser só piorar. Adorei, exatamente é isso que a gente está falando. A questão da pessoa que está hoje nas ruas porque ele é dependente químico, ele precisa de amparo. Um amparo de saúde, segurança pública. Ele precisa, na verdade, de todas o apoio e uma estrutura para ele conseguir. Onde recente tem falado sobre os centros de terapia, os centros de acolhimento. A gente está falando de terceiros setores, como a Fazenda Esperança e outras instituições que se estabelecem na cidade, mas elas não têm força suficiente para dar conta. E que a gente, enquanto município, façam de alguma forma subsidiar esses grupos que já estão permanentes na cidade, para que elas tenham mais condições de atender mais pessoas. E eu sou super a favor das instituições de terceiro setor que praticam esse trabalho, seja ele religioso ou não, mas que praticam o acolhimento de atendimento às pessoas com dependência química. É exatamente isso, Edson, que você trouxe, que hoje não vai ser só a Secretaria de Assistência que vai dar conta. Vai precisar, sim, de saúde, da própria educação, até para reinserção eles também dentro do mercado, Secretaria de Trabalho e Renda, Secretaria de Segurança Pública, até para se entender onde está. E eu entendo que muitos são de fora da cidade.
e que se estabelecem aqui, às vezes é por uma falta de inserção no mercado de trabalho ou por desemprego. Mas eles estão aqui, então ele também é munícipe. E a gente tem que dar amparo para ele, independente de onde ele veio. A gente precisa dar esse acolhimento porque ele está dentro da nossa cidade. E que a gente dê esse amparo com uma visão muito empática, porque a necessidade da gente fazer com que eles permaneçam na cidade e tirar eles também das ruas é uma questão de segurança pública e grave, porque a gente tem preocupação com eles porque eles estão doentes, é saúde mental. E eu acredito muito que a cidade precisa, sim, de ter centros de terapias com o formato, sim, que hoje já está sendo estabelecido, para que ele vá lá, faça o tratamento, terapia, acompanhamento, mas que ele seja inserido, sim, dentro do mercado de todas as formas e também dentro das secretarias e equipamentos públicos para dar amparo. E para maiores informações, acesse as redes sociais da TV Câmara e até a próxima.